Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 20 ao versículo de número 25, dando continuidade à exposição sequenciada da primeira epístola do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, onde o apóstolo Paulo pastoreia estes irmãos, buscando a correção quanto a alguns problemas, alguns erros, algumas dificuldades que estão presentes naquela igreja e que, por conseguinte, se torna, pela inspiração divina, a palavra de Deus, que tem autoridade para toda a igreja, em todas as eras, em todos os momentos, em todos os lugares, como instrução divina para a edificação da sua igreja. E por isso, o tema geral de nossa exposição é promovendo a unidade e a santidade em uma igreja problemática. Então, o capítulo 14 é o capítulo que finaliza a abordagem que o apóstolo Paulo faz aos problemas relacionados ao uso dos dons espirituais, ao entendimento e à prática dos dons espirituais na igreja de Corinto, e a relevância disso para a igreja quanto àquilo que é permanente, no que tange os dons do Espírito Santo, os ministérios, os ofícios, tudo aquilo que o Espírito Santo outorga à igreja, e em especial a palavra de Deus, a revelação divina, a profecia completa, o cânon sagrado, o perfeito de Deus para nós, que é a sua revelação completa em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 20 ao versículo de número 25. Eu vou ler, e os presentes, os ouvintes devem acompanhar a leitura da palavra do Senhor com toda a reverência, com todo o temor que são devidos à palavra de Deus. Diz assim a Escritura Sagrada, 1 Coríntios, capítulo 14, de 20 a 25. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. E o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Ó Deus bendito, santo é o teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor no céu, na terra. Glorificado seja o teu nome. Reconhecido seja o Senhor pela tua grandeza e majestade, pelos teus feitos maravilhosos, perfeitos, justos e santos. E nesta hora, ó Deus, pedimos ao Senhor que venha atuar através do teu Santo Espírito, para que a exposição da tua palavra seja realizada com fidelidade, com temor e tremor, pelo reconhecimento da perfeição, da justiça, da retidão, que é a tua palavra, justa, santa e perfeita, pois é o caráter do próprio Deus revelado a nós, pela tua autorrevelação, nos dada pelo Espírito Santo, através da instrumentalidade de homens separados, capacitados,
e conduzidos pelo Espírito Santo para nos trazer a palavra autoritativa, infalível, perfeita, completa do Senhor para nós, para a salvação dos pecadores, para a edificação da tua igreja e, acima de tudo, para a glória, a honra, a exaltação do nome do Senhor. Que nesta hora, ó Senhor, ó Deus, o Senhor de fato seja glorificado, seja exaltado através da pregação da tua palavra. Que as vidas sejam alcançadas, que pecadores sejam convertidos, salvos pelo poder da tua palavra, e que a tua igreja seja fortalecida, edificada, avivada, despertada, instrumentalizada para o serviço, para a obra do Senhor, e que Cristo, a vida de Cristo, o poder de Cristo seja comunicado aos nossos corações, para que sejamos moldados, identificados ao caráter santo, justo e perfeito do teu Filho amado Jesus Cristo. Pois para isso fomos chamados, ó Deus, pelo Evangelho, para sermos transformados através da tua palavra em Cristo Jesus. Abençoa-nos nesta hora, dai-nos graça nesta hora, ajuda-nos, ó Deus, que todos os problemas, todas as dificuldades fiquem de fora, não nos atrapalhe nesta hora, que o nosso pensamento, nosso coração estejam voltados totalmente para ouvir a tua palavra, para meditar nas grandezas do Senhor, desvendo os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas do Senhor, através da tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós dissemos inicialmente, antes da leitura, no capítulo 14, o apóstolo Paulo continua tratando ainda a respeito de problemas relacionados aos dons espirituais, especialmente aos dons revelacionais, como o dom de falar em outras línguas, o dom de falar em outros idiomas, chamados de dom de línguas, o de falar em outros idiomas e outras línguas, e o dom de profecia. Das línguas e da profecia são temas-chave, são os assuntos abordados especificamente no capítulo 14, pois o apóstolo Paulo parece lidar com um problema específico em Corinto relacionado a isso, em que o dom de línguas estava sendo mal compreendido e mal utilizado, de uma maneira que Paulo considera infantil, muitas vezes para a exibição dos irmãos, para a autopromoção, para expressar uma equivocada espiritualidade, sendo usada como se o falar em línguas fosse um atestador por si só de espiritualidade, coisa semelhante que acontece na visão pentecostal contemporânea, de que o falar em línguas, segundo a interpretação pentecostal, que eu acredito ser totalmente equivocada e contrária ao que diz a palavra de Deus, pois o dom de línguas na nossa atualidade, para aqueles que dizem que ainda existe, não é de idiomas, não é de falar em outro idioma, mas são algarávias e palavras desconexas, sem sentido, né? Mas não idiomas, não uma fala que tenha a ver com idiomas sintaticamente perfeitos, organizados com estrutura gramatical e sintática, mas palavras ao vento, inventadas e imaginadas pela cabeça das pessoas. Mas o apóstolo Paulo entende que este problema em Corinto está tirando o foco, a compreensão correta a respeito do dom que ainda está em vigência e era usado de uma maneira infantil para autopromoção, exibição, atestamento equivocado de espiritualidade, e que o mais perigoso, o mais ruim de tudo, é que não estava exercendo o propósito para o qual ele foi especificamente dado para a igreja. Ou seja, edificar a igreja, fortalecer espiritualmente a igreja, porque o dom de línguas tinha o objetivo de comunicar a revelação de Deus, a palavra do Senhor. Junto com o dom de profecia, eram os dons que traziam o conteúdo da revelação bíblica e eram aplicados, ensinados à igreja por uma revelação inspirada direta do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 14, vai tratar deste problema específico, mostrando que os dons espirituais revelacionais em vigência
o dom de profecia é superior de línguas, e nós vimos por que isso. Paulo vai dizer, primeiro porque por causa do aspecto da compreensão, da inteligibilidade do dom, que o dom precisa ser compreendido, que a mensagem pela qual vem o dom traz, através do dom é trazido para a igreja, ou seja, o dom de línguas tinha o objetivo de trazer a revelação do Senhor. Então Paulo disse, mas ele por natureza é ininteligível, o dom é incompreensível, por quê? Porque ele precisa de interpretação. O dom de línguas atua concomitantemente ao dom de interpretação de línguas. Sendo assim, Paulo diz, então é necessário que haja interpretação, porque é importante que a mensagem seja compreensível. A língua e a linguagem deve ser compreensível para quem ouve. Daí Paulo defender, nós vimos no versículo 1 ao 19, a necessidade de inteligibilidade. Então, o dom de línguas precisa ser acompanhado do dom de interpretação. Por isso, Paulo diz que o dom de profecia é superior, porque o dom de línguas sozinho não atua, não cumpre o seu propósito de transmitir a mensagem compreensivamente. Ele precisa da interpretação. Daí Paulo dizer, então, que o dom de profecia é superior porque ele traz a mensagem logo clara. O profeta levantava e revelava a palavra do Senhor na língua vernacular, na língua dos ouvintes. No caso de Corinto, ele falava em grego. Ele então falava o grego koiné, trazia a revelação e todos entendiam, compreendiam a mensagem, porque era na língua dos ouvintes, no vernáculo dos ouvintes. Então Paulo diz por isso que é essa superioridade. Mas quando a língua é interpretada, ela é de mesmo valor espiritual ao de profecia. Porque, com isso Paulo conclui, porque a língua e a linguagem no culto a mensagem do culto precisa ser compreensível. Todos precisam compreender o que está sendo dito. Então Paulo dá um exemplo da oração. Se a oração for feita em uma linguagem não compreensível, a igreja não participa dizendo amém. Se os cânticos forem executados numa língua incompreensível, ou seja, se nós cantarmos aqui em inglês, os irmãos não podem acompanhar por não compreenderem, por não falar o inglês e não compreender a mensagem. E Paulo então diz, mas a língua não é para a oração e nem para cântico, mas é para a transmissão da palavra de Deus. Sendo assim, então Paulo fala da necessidade de inteligibilidade, e por isso o dom precisa estar relacionado ao dom que ele completa, línguas e interpretação. E agora o apóstolo Paulo vai continuar tratando disso, mostrando que a língua e a linguagem no culto não precisa não é só, não deve ser só inteligível, não deve ser só clara, compreensível, mas ela deve ser discernível, espiritualmente, biblicamente discernível. E esse é o ponto de Paulo, de que deve haver discernimento espiritual, bíblico, do que os dons significam, do que os instrumentos que o Espírito Santo dá para a igreja significa. Na nossa linguagem, no nosso contexto, na nossa realidade, precisamos ter o discernimento bíblico de quais são os elementos de culto, como Deus requer o culto, o que é permanente para nós, o que é permitido e autorizado por Deus ser usado no culto para adorar a Ele, e então usar isso com uma língua e uma linguagem compreensível. Mas é necessário entender, ter discernimento bíblico de como é que Deus deve ser cultuado, qual é a natureza dos elementos do culto, o que é uma pregação, por exemplo, bíblica, o que é uma pregação que glorifica o nome de Deus, o que é uma oração, um cântico que glorifica o nome de Deus, e o que a mensagem pregada, cantada, orada, como que a palavra de Deus, quando ela é usada para a pregação, para o cântico e para a oração, qual é o sentido, qual é o ensinamento, qual é o valor espiritual que isso tem para mim? Qual é a relevância, como é que isso me edifica? Isso é chamado de discernimento espiritual, de compreensão, não só intelectual, mas de assentimento, de concordância, de crença, de fé, de mudança de pensamento, de assimilação. Esse é o ponto de Paulo. A mensagem, ela não deve ser só clara, ela deve ser assimilada, compreendida, assentida
não só intelectualmente, mas acima de tudo, espiritualmente, por fé. Isso deve se redundar em fé e prática. E esse é o objetivo de Paulo, é mostrar que, por isso que é necessário que a linguagem e a língua no culto seja clara e que a mensagem clara seja discernível e assimilada espiritualmente. Então, com isso, Paulo então vai dizer que a fé e a prática cristã tem que ter, então, para que haja o discernimento espiritual sobre até o que significa o culto, qual é o valor do culto, é preciso ter compreensão, discernimento e maturidade bíblica a respeito destas coisas. Por isso nós dizemos com muita tranquilidade, concluímos com muita tranquilidade, que aquilo que acontece no que é chamado hoje de pentecostalismo contemporâneo é uma infantilidade da igreja, é uma prática totalmente equivocada e que se assemelha a algo que tem a ver muito mais com o paganismo, com o misticismo, do que com a prática cristã, de fato e de verdade. É confuso, é místico, sem solidez, sem justificativa bíblica. É uma coisa totalmente inventada, confusa, que não promove aquilo que os dons foram dados para promover: edificação, crescimento espiritual. Vejamos então, meus irmãos, como o apóstolo Paulo trata esse aspecto da necessidade de discernimento espiritual e bíblico no culto. Então, a relação dos dons espirituais, especialmente os dons revelacionais, com os dons, com a necessidade de discernimento espiritual. É importante nós lembrarmos o que já dissemos, que o capítulo 12 ao 14, Paulo trata do problema da seguinte maneira. No capítulo 12, Paulo apresenta a natureza, a diversificação e o propósito dos dons. No 13, ele mostra a transitoriedade dos dons, pois os dons têm o objetivo de trazer a mensagem, de trazer a revelação, de trazer a profecia completa, o perfeito, e aí sair de cena, os dons revelacionais acabam e fica a mensagem que vai promover o fortalecimento, o crescimento da igreja no exercício dos dons permanentes, e que Paulo apresenta aí os três mais importantes: o amor, a fé e a esperança. Tendo o amor como o maior deles, porque o amor é destes três o que permanece para a eternidade. A fé nos leva até a consumação da obra de Cristo. A esperança nos leva até a consumação da obra de Cristo. Mas o amor é o que nos identifica com Deus. É o elemento, é a virtude reguladora para a nossa relação com Deus e com o próximo. O amor é a virtude permanente, é a virtuosidade permanente na relação eterna com Deus. Então, o amor, daí Paulo diz, o amor nunca acaba. O amor não tem fim. Mas havendo profecias, vão cessar. Havendo revelações, vão cessar. Havendo línguas, vão cessar. Porque eles vão cumprir o seu propósito de trazer a Escritura para nós. Aí quando ele chega no capítulo 14, alguns vão dizer assim: pastor, não faz sentido entender o capítulo 13 como o capítulo que fala da cessação dos dons, de que os dons vão cessar, se Paulo retoma eles no capítulo 14. Ora, Paulo os retoma no capítulo 14 porque eles ainda estão em vigência nos dias do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo agora quer corrigir os erros dos crentes para que o dom continue sendo exercido até quando eles permanecerem, ou seja, quando o perfeito chegar, quando o cano chegar. Então Paulo tem a preocupação de orientar os crentes para o uso dos dons que estavam em vigência naqueles dias. E permaneceria até vir a Escritura, até vir a profecia perfeita, completa. Aquilo que em parte é aniquilado e o perfeito permanece. Então o capítulo 14 não é a prova de que os dons são permanentes e duradouros para a igreja até a volta de Cristo. O 14 não é a prova do continuismo de todos os dons revelacionais. Quem acredita nisso tem um problema muito sério. Se os dons revelacionais continuam, onde está a Escritura e a mensagem que esses dons continuam produzindo? Onde? Cadê?
Então a Bíblia não está fechada, a Bíblia continua aí sendo produzida. Não, não faz sentido. O 14 não é a prova da continuidade dos dons. O 14 é a prova de que Paulo estava preocupado em orientar a prática dos dons enquanto eles estavam em vigência. Então vejam comigo essa parte importante sobre a relação dos dons com o discernimento espiritual. E o apóstolo Paulo inicia fazendo uma crítica aos crentes de Corinto, porque eles se comportam de maneira infantil na prática dos dons. Então veja o versículo 1, Paulo vai mostrar que os crentes devem ter discernimento espiritual como adulto e não como criança, especialmente ao lidar com as coisas espirituais, em que no caso os dons. Então os crentes devem ter discernimento, devem buscar discernimento de adulto e não de criança. Veja como Paulo coloca isso, por quê? Veja que coisa interessante. Quando Paulo lida sobre a revelação bíblica, ele vai dizer que toda a igreja no primeiro século era infantil. O que isso significa? Toda a igreja era infantil no sentido de que ela é a igreja que estava nascendo, começando, engatinhando, e que ela ainda não tinha recebido toda a revelação. Mas quando Paulo fala do nível espiritual e da compreensão bíblica da igreja local em relação àquilo que ela já havia recebido, então Paulo vai dizer, a igreja de Corinto é uma igreja infantil, porque ela já recebeu muita informação, ela já tem a revelação bíblica suficiente para ter uma certa maturidade e discernimento. Então ela faz pouco uso. Então por que a igreja de Corinto é chamada de infantil? Não infantil no mesmo sentido da igreja geral, no que diz respeito àquela que está recebendo a palavra, como aquela que é o recipiente da revelação de Deus, mas como aquela que já tem o evangelho, já tem formação suficiente do evangelho, é uma igreja que já tem um certo tempo de existência e de organização, mas que aquilo que ela já recebeu não faz bom uso. Isso pode ser aplicado também para os crentes individualmente, de que Paulo vai chamar de infantil aqueles crentes que individualmente não amadureceram em relação àquilo que ouviram, porque dentro de uma igreja que é relativamente já madura de sua existência, você pode ter crentes imaturos, porque crentes novos, recém-convertidos, e crentes que mesmo que tenha 300 anos de igreja, seja espiritualmente infantil, biblicamente infantil, e outros mais maduros. Há essa diferença em uma igreja local. Então existe o ponto geral da igreja quanto àquela que recebe a palavra de Deus, existe o aspecto individual da igreja local, existe o aspecto dos crentes individualmente. Aí você vai encontrar diferenças. Então Paulo diz que a igreja, no geral, ela ainda é infantil porque ela está recebendo a palavra, ela ainda não tem o conhecimento, a revelação, a profecia completa, mas que a igreja de Corinto é uma das igrejas mais antigas que Paulo funda, que Paulo inicia, uma das primeiras igrejas, e que ela já deveria ter maturidade. Então essa é a crítica de Paulo à igreja local. No versículo 20 ele diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então vamos entender. Paulo primeiro diz o que eles devem ser e o que eles não devem ser. Eles devem ser adultos no entendimento, na compreensão, na capacidade de discernir, de julgar as coisas, mas eles devem ser adultos. Mas quanto à malícia, à prática do mal, eles devem ser como crianças. O que isso significa? Vamos entender essa diferença de Paulo. Primeiro, Paulo está dizendo que o adulto, ele tem conhecimento e ele tem maturidade suficiente para ser capaz de julgar as coisas corretamente, para discernir entre certo e errado, bem e mal, bom e ruim. O adulto é um indivíduo que tem um conhecimento de vida, um conhecimento da realidade, capaz de fazer um juízo de valor mais assertivo do que uma criança, que ele não tem experiência, conhecimento, vivência na vida. Então Paulo está falando disso, essa maturidade do adulto, essa capacidade do adulto de usar o conhecimento, usar a experiência e ser capaz de discernir as coisas, de julgar as coisas. Daí a criança precisa do adulto, os filhos precisam dos pais
para ter o discernimento correto sobre o que deve fazer ou não. Daí o pai conduz os filhos, porque o pai e a mãe são capazes de fazer um juízo de valor correto sobre as coisas, porque ele tem maturidade, conhecimento, discernimento. Daí Paulo fala de juízo. Temos que ser como adultos no juízo, na capacidade. Daí entender a diferença. Tem uns pais que são totalmente sem juízo. Eu costumo dizer que o juízo de criança é o juízo do pai e da mãe. Tem muitas crianças desguarnecidas, desprotegidas e expostas à violência, porque se muitas crianças dependerem do juízo de certos pais, aí você imagina. Então, Paulo está falando disso, de que um adulto é o indivíduo que tem o juízo para discernir para ele e para as crianças. Então, ser capaz de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e errado, para tomar decisões e conduzir na vida. Mas aí Paulo vai dizer que no que diz respeito à prática do mal, o conhecimento do mal e a prática do mal, devemos ser como crianças. Em que sentido? A criança é sem malícia, é sem maldade, a criança é pura, a criança é inocente? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a criança, diferente do aspecto de juízo, a criança é um ser humano na maldade ainda não desenvolvida. A criança é um pecador ainda não profissional, não expert. A criança é um projeto de pecador profissional, é amador. A criança é pecadora ingênua. Ou seja, ela peca de uma maneira que ela não consegue esconder com a habilidade de um adulto. Ela não consegue arquitetar com a habilidade de um adulto. Ela se mostra, ela se entrega com facilidade em sua malícia, em sua maledicência. É este o ponto de Paulo, que na prática do mal, na prática do pecado, a gente tem que ser como aqueles que ainda estão, tem que ser sempre como criança. Quem é ingênuo na maldade, é ingênuo na malícia. Não é experiente, não é experimentado, não é exercitado nas faculdades. Veja como isso fica claro quando a gente vê alguns textos que corroboram com esse pensamento de Paulo aplicado ao povo de Israel, por exemplo. Jeremias capítulo 4, versículo 22, o profeta Jeremias vai falar exatamente sobre isso, sobre como o povo de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: na prática do bem, vocês têm que ser adultos, no conhecimento do que é certo, no conhecimento do que é bom, no conhecimento da Escritura, no conhecimento da verdade, vocês têm que ser adultos, treinados, experientes. Todas as faculdades de vocês devem ser maduras, experientes, treinadas. Vocês têm que ser hábeis. Vocês têm que ser como os super-heróis, poderosos na palavra. Mas na prática do mal, vocês têm que ser ingênuos, crianças, infantis. Esse é o ponto. Veja aí. Mas a gente inverte. A gente é ingênuo no conhecimento da verdade, a gente é infantil na prática do bem, e a gente é muito expert no mal. Muito maduro no mal. Muito adulto no mal e muita criança no bem. Veja aí. Jeremias capítulo 4, versículo 22. Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Aqui é o ponto. Olha o que Deus está dizendo para Israel. Israel ficou louco, insensato, porque se tornou expert na prática do mal, sábio, maduro, inteligente, aprendeu com os ímpios a prática do mal, se tornaram maduros e experientes no conhecimento do que é ruim, do que é mal, do que não presta. Gasta mais tempo se alimentando com conhecimento sobre o que não presta. Daí o problema de muitos crentes se alimentando com informações que são mais negativas, ruins, pecaminosas. Tem crente que sabe informar tudo sobre o que é mal no mundo, ruim no mundo, mas não sabe explicar um texto bíblico do porquê que ele é crente. Do porquê que Deus é soberano na salvação. Pastor, tem uma dificuldade tão grande. Tem, meu irmão. Porque você gasta muito mais tempo treinando suas habilidades no conhecimento da prática do que não presta. Ou, pelo menos, do que não serve para nada, de coisas supérfluas, que não vai
não adianta, não cresce, não produz nada. Eu disse, meu povo é sábio no mal, mas é ignorante na prática do bem, é infantil, é ingênuo na prática do bem, porque não se exercita. Então Paulo começa essa crítica dizendo que o povo, os coríntios, eles eram infantis, porque o que já havia recebido da palavra do Senhor, não estava usando para treinar, desenvolver suas habilidades, sua compreensão espiritual, sua prática espiritual. Não estavam usando o conhecimento com discernimento, com assimilação correta, para promover profundidade de compreensão, maturidade de discernimento, para ter juízo de adulto. Rapaz, isso aqui também isso aqui é uma confusão, que corra doido isso aqui. A gente tem que rever sobre essa prática aqui na igreja, meus irmãos. Todo mundo falando língua, é uma confusão, todo mundo falando coisa que ninguém entende, um culto confuso, ninguém se entende, um para um canto, outro para o outro. Paulo disse, ninguém tem esse discernimento de adulto que está vendo que a coisa está errada. Precisa rever, refazer, reavaliar. Interessante que Jesus, quando ele fala sobre essa questão de ter discernimento de adulto, juízo de adulto e malícia de criança, ele usa isso numa figura, numa metáfora muito interessante, lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, Mateus 10, 16, Jesus usa, fala isso usando duas figuras, né? Dois exemplos de animais, que tem a ver com isso, juízo de adulto, malícia de criança. Mateus 10, 16, representado em duas figuras de animais. Mateus capítulo 10, versículo 16. Diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Isso é muito interessante. Olha, falamos um pouco pela manhã sobre isso. Deus está dizendo, olha, vocês são as ovelhas, e eu vou mandar vocês para os lobos. Lobo por natureza, é o predador das ovelhas. Eles são caçadores, eles correm atrás de ovelhas. Eles são caçadores. Vocês fiquem espertos. Tenham discernimento. Saibam lidar com os lobos. Aí ele vai dizer, sede, portanto, agora veja, ele vai dizer que deve ter dois comportamentos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que isso significa? Dizer assim, para detectar o mal no sentido de discernir para se afastar dele, para ser capaz de discernir os ataques do lobo, as artimanhas do lobo, as armadilhas do lobo, para você ser capaz, você tem que ser como adulto, como a serpente. O que a serpente faz? A serpente fica ali observando, a serpente não ataca antes que ela observe o ambiente, cria a sua estratégia, observe a sua presa, nesse sentido de dizer assim, não é a maledicência do indivíduo que vai atacar, mas é do observador, que observa o que está ao seu redor, que tem um senso crítico do que está ao seu redor, falamos pela manhã, que sabe o que está ao seu redor, que existe a maldade ao seu redor, que existe o mal, existe a hostilidade, existe a ira, existe a resistência ao evangelho, à sua fé. Não ser ingênuo nesse sentido, ser um adulto no discernimento, no juízo, quanto à observação do ambiente, a avaliação das coisas, o julgamento das coisas. Aí seja prudente, ou seja, o prudente é aquele que avalia antes de fazer, pensa antes de fazer, analisa, pesa, observa os prós e os contras, isso é bom ou é ruim, isso é certo ou não, isso é de Deus ou não é de Deus, é a prudência. Para isso deve ter discernimento de adulto, deve ter uma visão de mundo como adulto, deve ter discernimento bíblico, deve ter discernimento espiritual da realidade da vida, deve ter uma mente madura biblicamente. Da importância das crianças aprenderem com os adultos, dos mais jovens na igreja aprenderem com os mais velhos, andar com os mais velhos, para aprender sobre, diz Salomão em Provérbios, aprender o bom siso, o bom proceder, a prudência, porque o jovem ainda é suscetível à insensatez, pela pouca experiência de vida, pelo pouco conhecimento de vida, pela pouca capacidade de discernimento, de bom uso do conhecimento para assimilação e interpretação da realidade. Olha que coisa fantástica. Por isso que você vê no Novo Testamento a importância dos jovens se associarem e se unirem aos mais velhos para aprender com eles, os mais velhos se tornarem mestres para os mais novos,
a respeito da vida. Então Jesus disse, temos que ser, na análise das coisas, na percepção e no juízo, na tomada de decisões, prudentes, como as serpentes. Mas, no envolvimento com o mal, com a prática do mal, devemos ser ingênuos como as pombas, que não sabem quem são, que anda ali achando que está tudo bem, e vem lá o inimigo e puf, pega ele. A pomba é um animal displicente, com a cabeça, batendo a cabeça, não está nem aí, não tem essa perspicácia. Mas a ideia aí não é nesse sentido de ser atabalhoado e sem sentido na vida. A ideia aí é de ingenuidade quanto ao envolvimento com o mal. Não ser expert, não ser experiente nele, não ser malicioso. O mal ser uma questão de tropeço e ingenuidade do crente. E não, o crente não deve ser um indivíduo que arquiteta, que projeta, que pensa, alimenta, cultiva. Então aí a ideia de Paulo é que na prática do mal, que no envolvimento do mal, que na malícia o crente tem que ser como criança, ingênuo. Mas que no entendimento de discernimento até do que é mal para se afastar, do que é bom e mal, aí no discernimento das coisas, ele não pode ser criança. A criança é ingênua na prática do mal, mas ela também é ingênua na defesa contra o mal. Ela também é ingênua, daí ela precisa do adulto, que tem discernimento e percebe o mal e procura livrar o seu filho, como falamos pela manhã, mostrando que ao seu redor existem pessoas maliciosas, que podem fazer mal às crianças, que pensam no mal sobre as crianças, e criança não tem esse discernimento. Então o que é que o adulto faz? Percebe isto, discerne isto e defende, protege. Esse é o ponto de Paulo. Então, no entendimento das coisas, no juízo das coisas, temos que ser adultos, maduros, exercitados em nossas faculdades com a palavra de Deus. Então aí é a crítica de Paulo, que o que ele vê, por exemplo, em Corinto, é o contrário. É a maturidade na malícia, é a maturidade na maledicência, é a maturidade na birra. Eles são maduros em projetar o mal, em arquitetar o mal, em criar panelinhas, em pensar, em usar os dons para se autopromover. Então Paulo está dizendo que eles são adultos na malícia. E no entendimento de para que Deus deu os dons, eles são ingênuos, infantis. E com isso criando uma grande confusão e prejuízo espiritual para a igreja. Então a primeira coisa que Paulo diz, é necessário haver discernimento sobre o que ouvimos, o que aprendemos e o que recebemos da palavra de Deus. Sobre o conhecimento que temos. O conhecimento deve produzir maturidade, discernimento, juízo de adulto em nós. E a segunda coisa que Paulo então diz é que, sendo assim, então é necessário compreender, discernir o propósito dos dons para a igreja. Então aí ele vai dizer que a compreensão ou a falta de compreensão da mensagem de Deus é sinal de graça ou de juízo. Compreender a mensagem de Deus é sinal de que Deus está sendo gracioso, de que Deus escolheu aquele indivíduo para manifestar sua graça sobre ele. Compreender a mensagem de Deus e ser transformado por essa mensagem é sinal de que a graça de Deus está sobre nós, de que Deus nos escolheu para se apiedar de nós, e que somos escolhidos para ser alvo da graça e da misericórdia. Mas se nós não compreendemos a mensagem de Deus, se a mensagem de Deus se torna algo estranho a nós, indecifrável a nós, é sinal de que nós não fomos escolhidos para receber a graça, mas para permanecermos no juízo e na ira divina. É isso que Paulo vai então aplicar dizendo:
vocês são ingênuos, infantis no entendimento, por isso não compreenderam o que a própria lei diz sobre quando Deus fala de maneira compreensível, é porque Ele quer manifestar graça. Mas quando Deus fala de maneira que os indivíduos não compreendem, é porque Ele quer trazer juízo. Veja isso aí, coisa fantástica. Aí veja o que Paulo diz, versículo 21 e 22. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas, por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Vejam aí que Paulo está citando Isaías capítulo 28. Vamos lá para a gente compreender. Paulo não cita ipsis literis, Paulo não cita interlinearmente, Paulo cita de maneira livre e adaptada. Vejam como ele faz isso. Isaías capítulo 28, versículos 11 e 12. Isaías capítulo 28, versículos 11 e 12. Diz assim, Isaías 28, versículo 11 e 12. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, a qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Vamos entender rapidinho aqui o contexto de Isaías. Isaías, ele está neste capítulo dizendo que a mensagem que ele está transmitindo ao povo de Deus, Isaías está profetizando que o povo deve se arrepender dos seus pecados, deve se voltar para o Senhor, porque senão Deus vai trazer juízo sobre eles, Deus vai trazer punição sobre eles. Ele está falando, provavelmente, ou em hebraico ou em aramaico, está falando na língua deles, está falando a língua dos hebreus, está falando em uma linguagem clara a mensagem de Deus, está interpretando e aplicando, dizendo: a mensagem significa isso, vocês precisam se arrepender, crer no Senhor. Mas no capítulo vocês vão entender que esses indivíduos estão, não sei se é literal ou figuradamente, Paulo está dizendo que eles estão embriagados, e na sua embriaguez eles estão desprezando Paulo como criança mimada, dizendo assim: não estou entendendo nada do que você está falando aí, viu, Isaías? Para mim essa mensagem aí é coisa de criança, você está dizendo para a gente cantiga de criança, não estou entendendo nada, estou compreendendo o que você está falando, não. Ou seja, a mensagem é clara, a linguagem é clara, o ensinamento, o princípio é claro, mas eles estão se comportando como crianças, estão ignorando a mensagem, desprezando a mensagem. Aí o Senhor então diz: pois eu vou falar-vos por meio de língua de estrangeiros. Aí é que vocês não vão compreender, mas saibam que eu estarei trazendo juízo para vocês. O que é que ele está aí profetizando? Ele está profetizando que Deus vai levantar os assírios, que falam uma outra língua, os assírios que falam um outro idioma, uma língua que não é hebraica, que não é aramaica, que não é semítica. Eles não vão falar a língua deles, mas eles vão saber que estes homens, aí eles não vão profetizar em nome de Deus. A ideia não é essa. Eles não vão trazer profecia, eles vão falar a língua deles, mas eles são povos que falam uma língua estranha, então eles vão entender que Deus está trazendo o juízo sobre eles por meio de um povo estranho. Então a fala de estrangeiros em Israel era o sinal de que Deus chegou com o seu juízo sobre eles, de que agora não é momento de graça, de que agora a mensagem do Senhor se volta como juízo para eles. Esse é o sentido de Isaías. Paulo pega isso e diz o seguinte, que é óbvio que Paulo vai pegar Isaías e dar uma interpretação e uma aplicação para o que ele quer em relação aos dons de línguas, que não é o mesmo sentido do que Isaías está dizendo lá. O que significa isso? Isaías está dizendo que Deus vai trazer juízo através de um povo que fala uma língua estranha. Só que aqui ele vai dizer que a língua no culto é sinal de Deus trazendo graça através de uma língua estrangeira. Olha, e agora é diferente. Deus está trazendo revelação através de uma língua estrangeira. E aí o ponto é,
A não compreensão, essa é a aplicação de Paulo, a não compreensão da mensagem é sinal de juízo de Deus sobre os incrédulos. E a compreensão e assimilação e crença na mensagem é sinal da graça de Deus. Esse é o ponto de Paulo. Veja aí versículo, então, 22. Ele diz assim, de sorte, então ele vai aplicar, de sorte que as línguas, aí agora ele já pega as línguas como um dom na igreja, constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Então o que é que Paulo faz aqui? Ele vai dizer assim, o dom de línguas na igreja, sem interpretação, porque o dom de línguas é revelação, é mensagem. Então essa mensagem para uma igreja sem ser compreendida, então seria sinal de que essa igreja está recebendo juízo de Deus. Mensagem incompreendida e incompreensível é juízo. A voz de Deus não compreendida é juízo. E ele diz, e esse não é o caso de Corinto, esse não é o caso de crentes. Vamos entender mais ou menos aí, vamos entender, vamos trazer mais luz. Para trazer mais luz, eu preciso que os irmãos voltem para o texto de Atos, capítulo 2. Vamos retomar Atos 2 para entender a aplicação de Paulo. Atos 2, de 1 a 13. Atos 2, de 1 a 13. Atos 2, de 1 a 13 é Pentecostes. É o momento do derramar do Espírito, quando no dia de Pentecostes, o Espírito Santo distribui o seu dom, naquele contexto, através das línguas, da repartição de línguas. Eu vou explicar rapidamente uma coisa importante para vocês compreenderem a relação do que Paulo está dizendo com o que acontece em Atos 2. Atos 2, de 1 a 13 diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão do que possuía de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar a sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que ali estavam falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como se ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, o que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam, diziam, estão embriagados. Vamos entender. Em Pentecostes, uma festa importante dos judeus, quem estão lá? 3 tipos de judeus. 3 tipos de judeus estão aqui. Que tipo de judeus são esses? Primeiro são os judeus naturais, aqueles judeus nativos, aqueles judeus nascidos ali na Judeia, nascido em Israel, nascido ali na Palestina, que nasceu e se criou ali, e fala o hebraico e o aramaico. Eles moram ali, nasceram ali, vivem ali, judeus naturais daquela região. Existiam judeus helenistas, quem são esses? Judeus que nasceram fora de Israel, que foram, mas que pela sua ligação biológica, seus pais eram judeus, sua herança judaica, então ele é judeu de origem. Mas ele é nascido fora, então ele aprendeu cultura fora, ele aprendeu uma língua fora. Aqui existem vários aí citados, os judeus que vivem em Roma, judeus que vivem na Grécia, judeus que vivem em várias partes, Egito, e aí vai. Judeus que nasceram nessas regiões, então eles conhecem também outra língua. Eles têm, pelo menos, 2 línguas, e a língua original, inicial deles é onde eles nasceram. Ponto.
E existem judeus prosélitos. Quem são os judeus prosélitos? São os gentios convertidos ao judaísmo. Ponto. O que acontece aqui em Pentecostes com o descer do Espírito Santo? O Espírito Santo, então, vai pegar alguns judeus naturais e distribuir o dom de línguas para eles. Eles vão começar a falar as revelações de Deus, a palavra de Deus, no idioma de judeus helenistas e judeus prosélitos. Eles vão falar a língua dos egípcios, eles vão falar a língua dos romanos, eles vão falar as línguas dos sirineus, eles vão falar a língua dos filisteus, vai falar vários idiomas, mas que cada idioma daquele tem um representante, tem um grupo de judeu ali. Para eles dizerem assim, nós não estamos ouvindo esses indivíduos que são, nós não sabemos que eles são galileus, eles são daqui, mas eles estão falando a língua nativa nossa, a língua materna nossa, lá da nossa terra lá, igualzinho, a gente está ouvindo. O que significa? Significa que ali em Pentecostes não havia necessidade do dom de interpretação, porque a língua foi dada para discernir aqueles que Deus iria salvar e condenar naquele contexto. Os que ele estava salvando, a língua distinguia a graça e o juízo. Aqueles que estavam compreendendo a mensagem eram aqueles que estavam sendo agraciados com a bênção de Deus, com a palavra de Deus. Os que não estavam compreendendo, os judeus nativos que não estavam compreendendo, é porque estes judeus não estavam reservados para receber a graça. Estes estavam de fora da graça, foram deixados de fora da graça. Daí eles dizem assim, não estamos entendendo nada. Esses homens estão bêbados. Por quê? Porque a língua para aqueles indivíduos era sinal do juízo de Deus. Era sinal de que Deus ia mantê-los, pelo menos naquele contexto, incrédulos. Então é sinal para o incrédulo. Que sentido é sinal para o incrédulo? É sinal de que Deus ainda não se voltou favoravelmente ao incrédulo. Quando o incrédulo não entende a mensagem de Deus, é porque significa que Deus ainda não se voltou graciosamente para com ele. Deus ainda não quis salvá-lo. Daí dizer que a língua é sinal para incrédulo, ou seja, a língua não compreendida, a língua incompreendida, a palavra não compreendida, a mensagem não compreendida é sinal de Deus para os incrédulos, que Deus ainda não os incluiu na sua aliança, no seu povo, na sua graça. Então aí a gente entende, Atos se aplica a isso, faz essa relação, porque quando chega na igreja de Corinto, então é necessário ter o dom de interpretação. Por quê? Porque agora o dom na igreja não é dado para fazer esse discernimento. Olha agora o ponto. O dom na igreja é dado para ser uma fonte de edificação espiritual para a igreja em primeiro momento. Então Paulo está dizendo, se o dom de línguas está sendo incompreendido na igreja, então é sinal de juízo e não de... Mas vocês são crentes, vocês não são incrédulos. A igreja de Corinto já é alvo da graça de Deus. Então por isso que tem que ter interpretação. Porque vocês precisam continuar no crescimento da graça. Continuar recebendo graça, vocês já foram alcançados pela graça. Mensagem não compreendida é sinal de incredulidade, é sinal de juízo sobre incrédulos e não de graça sobre crentes. Daí ele dizer, é sinal para ímpio e não para crente. Sinal da graça de Deus para crente é quando a mensagem de Deus é compreendida pelo crente, transforma a vida do crente, é assimilada pelo crente. Aí Paulo diz, então, por isso que Jesus explica isso quando ele fala em Mateus capítulo 13, de 10 a 17, que a gente não precisa ler a parábola do semeador, ele explica por que conta parábolas, ele vai dizer porque a vós outros é dado entender os mistérios de Deus, mas a estes não, para que se aplique a mensagem de Isaías que diz que ouvindo não ouça, que vendo não veja, não desça o seu coração, não compreenda e não sejam convertidos. O próprio Deus usando a mensagem, o próprio Cristo usando a mensagem. Então Cristo contava a parábola não é para facilitar a compreensão das pessoas, é para dificultar a compreensão dos destinados à incredulidade e para ser uma graça sobre os destinados à salvação. Por quê? Porque o Senhor vai dar a eles o entendimento da mensagem. Jesus disse, a vocês é dado a entender. Por isso, quando chegava na casa, os discípulos perguntavam e Jesus explicava a parábola.
Olha aí, que coisa fantástica. Então aí Paulo está dizendo que a mensagem incompreensível na igreja, ela é sinal de juízo e não de graça. Mas a mensagem no culto tem que ser compreensível. Esse é o ponto de Paulo. Por isso que o dom precisa ser acompanhado com o dom da interpretação. Isso é também mais uma prova de que as línguas eram idiomas sintaticamente perfeitos e revelacionais. Em Pentecostes, todos que eram daquela língua compreenderam. E aqui Paulo diz, tem que haver interpretação destas línguas para edificar a igreja, porque é mensagem para a igreja. Por fim, então, meus irmãos, Paulo vai dizer que esse discernimento é necessário para que o tríplice propósito do culto ocorra, para que o culto alcance o seu tríplice propósito. Qual é o propósito do culto? Primeiro, é glorificar a Deus. O culto é para Deus e para Ele somente. Mas o culto que é para Deus e para Ele somente, acaba também tendo benefícios para os que participam do culto. Que benefícios são esses? Paulo vai dizer aqui. Primeiro, o culto é para a glória do Senhor, para a exaltação do nome de Deus. E quando o culto é para a glória de Deus, e aí o culto é bíblico, este culto bíblico edifica a igreja, fortalece a igreja, cresce, faz crescer espiritualmente a igreja, e, por conseguinte, alcança com a sua mensagem os pecadores, para que eles sejam convocados ao arrependimento, convocados à fé. Então, o culto tem o objetivo de glorificar a Deus em primeiro momento, e, por conseguinte, promover a edificação da igreja e a conversão dos pecadores, por mensagem, que a mensagem alcance os pecadores. Sendo assim, então, Paulo vai trazer dois exemplos hipotéticos para mostrar a importância do discernimento, da clareza da mensagem no culto e do discernimento espiritual no culto, para que ele alcance esse seu tríplice propósito. Veja aí, Paulo vai trazer dois exemplos hipotéticos, hiperbólicos, e nós vamos provar por que são, que Paulo não está os trazendo como possibilidade real, mas como um exagero para mostrar que se isso ocorresse, como comprometedor seria o culto quanto ao seu propósito real. Veja aí, versículo 23 até o 25. O primeiro exemplo que ele dá é o seguinte: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, todos se puserem a falar em outras línguas, num caso de entrarem doutos e incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então, qual é o primeiro exemplo de Paulo? Imagine que o Espírito Santo desse o dom de línguas para todo mundo falar em línguas na igreja. Por que é hipotético e hiperbólico, exagerado? Porque o próprio apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo não dá todos os dons para todo mundo. O Espírito Santo não dá todos os dons para um indivíduo só. Então, e o dom de línguas ele dá para um e o de interpretação para outros. Então, o próprio apóstolo Paulo diz, nem todos falam em línguas, nem todos a interpretam. Então, o próprio apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo distribui variadamente os dons, partindo-os. Então, Paulo está colocando uma possibilidade aí irreal quanto ao propósito do Espírito Santo na distribuição dos dons. Ele não dá para todo mundo. Então, uma igreja que todo mundo fala em línguas, em outras línguas, Paulo diz, não, isso não é possível. Mas ele diz, imagine que isso ocorresse. Que todos então falassem e começassem a usar o dom de falar em outras línguas. E entrasse então na igreja um indouto e um incrédulo. Quem é o indouto? Provavelmente um frequentador, alguém que ainda não é membro do corpo de Cristo, mas alguém que tem uma regularidade, um iniciado na fé, um catecúmenos. E um incrédulo, e um visitante qualquer. E aí Paulo diz, imagine então a confusão na mente destes indivíduos. Ou seja, eles não vão entender nada e vão achar que vocês estão loucos. Primeiro porque todo mundo falando uma coisa sem interpretação, ninguém está compreendendo aqui uma coisa que não tem compreensão, uma mensagem que não é compreensível. É juízo de Deus ou é bênção de Deus? É graça ou é tragédia?
esse povo é povo de Deus. Cadê a mensagem de Deus nessa igreja? Cadê o sinal de que esse povo está tendo uma relação com Deus? Isso não está claro. Paulo vai terminar dizendo que quando a linguagem é clara no culto, quando a mensagem do culto é uma mensagem discernível, decifrável, é sinal da presença graciosa de Deus na igreja. Então Paulo está dizendo, então imagine alguém entra nesse culto, que todo mundo está falando em outro idioma e ninguém interpreta isso, e a mensagem não é clara e nem compreendida. Então eles vão dizer, vocês estão loucos. Aqui é um negócio que não faz sentido, Paulo diz. Segundo exemplo, agora imagine que esses indivíduos entrem em um culto, em um momento da igreja, versículo 24. Porém, se todos profetizarem, ou seja, todos estiverem trazendo revelação na língua vernacular, todos estejam, no contexto de Corinto, profetizando no grego koiné, falando o grego koiné, e entre aqui um indivíduo que é indouto, um catecúmeno e um incrédulo visitando, no mínimo eles vão entender a mensagem, vão ver que ali há uma linguagem clara de culto, de que os elementos são utilizados de uma maneira intelectualmente inteligível, compreensível, clara, de que há uma comunicação espiritual real ali, de que há uma mensagem, de que a mensagem é clara, compreensível. E ele diz então, mas se todos profetizarem e entrar um incrédulo ou indouto, e é ele por todos convencidos e por todos julgado. Ou seja, se é uma mensagem uníssona da igreja, se a igreja está proferindo uma mensagem uníssona, compreensível, clara, inteligível, discernível, então os indivíduos podem ser confrontados com essa mensagem, podem ser provocados por essa mensagem, podem ser, no mínimo, levados à reflexão sobre esta mensagem. Pode refletir sobre as verdades espirituais de Deus, sobre a grandeza do Senhor. Um indivíduo que entra em um culto e sai deste culto sem entender a mensagem, sem algo comunicar ao seu coração, ele não é nem provocado pelo Espírito Santo a respeito das coisas de Deus. E olha que tem culto, menino, que você entra e sai, você diz assim, se Deus falou com esse povo, eu não ouvi não. Ou por meio deles, eu não ouvi não. Porque eu não ouvi nada de Deus, nada de fato de verdade de Deus, mesmo muitas vezes numa linguagem compreensível, mas numa mensagem espiritualmente indiscernível, porque não é só usar a Bíblia, é usar a Bíblia de maneira bíblica. Como assim, pastor? Você pode usar a Bíblia de maneira não bíblica, ou seja, usar a Bíblia contra ela mesma. Usar a Bíblia para deturpá-la, usar a Bíblia para questioná-la. Não é o uso, Satanás fez uso da Bíblia, fez uso da palavra de Deus. Então não é só usar a Escritura, não é só ter uma linguagem clara, mas de discernimento bíblico, claro, de discernimento espiritual, claro. Então esse é o ponto de Paulo. Aí entra o indivíduo em um culto onde todos estejam falando de uma maneira clara. Daí a ideia de todos profetizando, todo mundo está profetizando, revelando a palavra do Senhor, falando de maneira clara, compreensível. Aí ele diz, qual é o efeito disso sobre esses indivíduos? Tornando-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim prostrando-se na face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Culto onde a linguagem não é clara, discernível, e não é biblicamente discernível, não há conversão de pecadores. Esse é o ponto de Paulo. Só há conversão de pecadores, só há transformação de vidas. A mensagem só converte os corações a Deus quando o culto é formado, é forjado em uma linguagem clara, compreensível, espiritualmente e biblicamente discernível. Por isso a crítica dele ao uso exagerado do dom de línguas, sem o discernimento correto do seu propósito, de ser instrumento da edificação da igreja, para trazer a mensagem para a igreja. E aí Paulo então conclui dizendo exatamente que nesses exemplos hipotéticos mostram como o culto precisa ter uma linguagem compreensível para promover a glória de Deus, para que de fato Deus seja, ou seja,
seja detectável a presença de Deus. É isso que ele está dizendo. E então eles glorificarão, reconhecerão que Deus está no meio de vocês. Um culto onde há sinais da presença de Deus, é um culto onde a Bíblia, há um discernimento, há uma clareza bíblica. A mensagem de Deus é clara no que se prega, no que se canta, no que se ora. Esse é o ponto de Paulo. Então as pessoas, Deus é glorificado, é reconhecido como o Deus daquela igreja, o que está sendo adorado naquela igreja. A igreja é edificada, então ele diz. Então a igreja tem discernimento e cresce nesse discernimento, amadurece, faz uso inteligente, espiritualmente maduro, cresce na prática do bem, cresce na prática do amor. E os crentes são devidamente evangelizados. Algumas pessoas dizem assim, pastor, a igreja presbiteriana, do Parque P especialmente, não tem mensagem evangelística, como é que os pecadores vão se arrepender? Você não sabe o que é evangelho, você não sabe o que é mensagem evangelística. Primeiro, o que é mensagem evangelística? Não é a mensagem que convida os pecadores ao arrependimento. Eu disse, sim, você deve estar confundindo isso com apelo psicológico. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Isso não é evangelismo. Isso é persuasão humana, psicológica. Porque mão não converte. Levantar a mão não converte ninguém. Mas uma mensagem evangelística é quando o evangelho claramente é exposto e claramente é aplicado e os pecadores são convocados, confrontados, desafiados a abandonar o pecado, a crer no Senhor. Quando o coração, olha o que Paulo diz, um culto que a mensagem é clara ao pecador, é quando ele é exposto em sua alma. Ele diz assim, então o pecador ele é exposto, todos profetizando, falando a palavra do Senhor, a mensagem clara, então ele é desnudado em sua alma vem para fora, seu coração é exposto, sua realidade espiritual é exposta pela pregação bíblica, ele então é desafiado, ele recebe os nomes que ele nunca ouviu falar, ele é chamado de pecador, miserável, corrupto, filho do inferno, filho do diabo, que ele precisa se arrepender, que ele precisa se curvar diante do Senhor, que ele precisa de Cristo. Ele é exposto, ele é humilhado. Então ele diz, essa é a mensagem evangelística, essa é a mensagem que converte pecadores. E ele então é chamado para se humilhar diante do Senhor. Então ele diz, qual é o efeito dessa mensagem? Quando ela chega no coração de um eleito e o Espírito Santo acompanha, ele se curva diante de Deus, ele se curva diante da face do Senhor, ele se curva diante do Senhor. Então pastor, então como é que o indivíduo vai dizer que ele crê em Jesus Cristo? Meu amigo, quando a fé chega no coração desse indivíduo. Eu já testemunhei muitas vezes, terminar culto, alguém chegar para mim e dizer assim, pastor, o que é que eu faço para ser um crente, para me comprometer diante do Senhor, para expressar a minha fé, a palavra do Senhor entrou no meu coração, eu creio em Jesus, eu só quero Jesus em minha vida. Meu amigo, quando chega essa fé, esse indivíduo lhe incomoda, então eu disse, prepara meu irmão, você vai ir profissão de fé. Ah pastor, mas vai durar muito tempo, daqui para lá eu posso desistir. Eu disse, ô ferrugem. Não, meu amigo, não vai não. Se for verdadeiro, você vai esperar sim. Você vai expressar algo verdadeiro. Sim, você vai expressar sua fé, você vai receber o batismo, você vai confirmar. Quando a fé chega, ela chega de verdade, ela faz morada, ela fica, ela produz frutos. Então, quando o evangelho chega de maneira evangelística no coração do pecador, convertendo o pecador, meu, não preciso fazer nada com ele, não. Ele vai se manifestar desejoso de falar para as pessoas, de comprometer-se, de testemunhar, de confessar. E vai submeter ao rito da igreja. Qual é o rito da igreja? Qual é o rito da igreja presbiteriana? A igreja presbiteriana faz um rito público em que o indivíduo se compromete publicamente, professa a sua fé, recebe o batismo. Então não. Ah, pastor, um cara de crente já falou isso para mim. Pastor, a gente já perdeu tantas pessoas a passar pela nossa igreja e não se converteu porque o senhor não fez apelo. Eu disse, apelo poderoso. Se eu soubesse mais disso. Apelo de poder, menino. Ele disse, é mesmo, rapaz. Não se converteu porque eu não fiz apelo. Mas ele ouviu o quê? Eu contei, foi o quê? Foi a história da carochinha? Eu usei o texto do Alcorão? Eu não usei, não foi a Bíblia, eu não preguei o Evangelho. Ele compreendeu. Não, é porque ele entendeu, mas esperou que o senhor falasse assim, aceita Jesus. Aí ele não ficou na guerra porque eu não fiz isso? Eu disse, graças a Deus que o senhor levou este.
que lá o Senhor faça a obra e converta de verdade. Não, meus irmãos, não faz sentido. Paulo está dizendo que quando a mensagem pregada na igreja é clara, é discernível espiritualmente, o Espírito Santo atua, os pecadores se curvam diante do Senhor, se quebrantam diante do Senhor e dizem, eu quero, eu desejo, eu quero servir ao Senhor, eu quero me comprometer publicamente com Deus. Ele é humilhado diante do Senhor, ele não fica com essas picuinhas aí. Eu não fiquei lá porque o pastor não faz apelo. Isso é conversa, isso é coisa de gente que não discerniu e não entendeu ainda o que é a evangelização dos pecadores. É óbvio que a mensagem precisa confrontar, trazer, provocar, chamar ao arrependimento. Mas não é nenhuma conversa ou apelo psicológico da minha parte que converte pecadores. É a mensagem do evangelho clara e discernível. Com isso, então, meus irmãos, Paulo está mostrando que o dom estava sendo mal utilizado em Corinto, sim, porque ele não estava promovendo edificação espiritual, não estava promovendo a glória de Deus. As pessoas estavam confusas ao chegar naquela comunidade, ela não estava alcançando com a mensagem os pecadores, porque a mensagem não estava clara, não era biblicamente discernível, não tinha maturidade espiritual naquele culto. E o próprio Jesus e o apóstolo Paulo disseram que a mensagem transmitida precisa ser clara, compreensível, mas o discernimento pessoal é obra do Espírito Santo. E sendo assim, meus irmãos, quando a palavra de Deus é incompreensível, mesmo que ela seja numa linguagem clara, mesmo que ela seja na língua do indivíduo, na linguagem clara, mas é espiritualmente incompreensível, eu disse, não, eu entendi essa mensagem, mas eu não creio, não acredito, eu não entendo que isso seja relevante para mim. Quando a palavra não é relevante para o indivíduo, é porque este indivíduo não é destinado à graça. Então o próprio Senhor Jesus Cristo disse que a mensagem, quando ela é incompreensível para os incrédulos, é porque o Senhor está derramando juízo sobre eles. Paulo disse, o nosso evangelho ainda é oculto para aqueles que são incrédulos e que foram destinados à condenação. Jesus disse que aqueles que não foram destinados e dados a ele não poderiam crer nele, não poderiam acreditar nele. Então a mensagem divina precisa ser inteligível, precisa ser discernível, mas precisa ser acompanhada pela ação do Espírito Santo para convencer, para converter. Você pode estar compreendendo aqui claramente a minha mensagem, ela pode ter sido clara para você, mas ela pode não ter se tornado algo aceito, algo que se tornou uma verdade pessoal. Você pode não ter discernido como verdade, não pode ter chegado no seu coração, você pode não ter assentido, concordado, crido, assimilado espiritualmente, ser moldado por essa palavra. Isso também pode ser um sinal do juízo de Deus sobre sua vida. Se a mensagem da palavra de Deus, mesmo na linguagem clara, não for compreensível espiritualmente, talvez seja um sinal do juízo de Deus, de que não há graça, mas o juízo de Deus esteja sobre você, para que você, ignorando a palavra de Deus, receba seu juízo. Então leve a sério, meu irmão, isso. Compreender a palavra de Deus é algo, é sinal da graça de Deus na sua vida. Assimilar a palavra de Deus, ser tocado, movido, moldado por essa palavra, confrontado pela palavra, é sinal da graça de Deus. Mas o contrário também é sinal de juízo. Se você ainda não entendeu o evangelho e ainda não crê, é porque você está debaixo do juízo de Deus para permanecer incrédulo e receber o justo juízo na sua incredulidade. Mas como crentes, mesmo como pessoas salvas, podemos ter momentos de obstinação, de dureza de coração. E nesses momentos de dureza de coração, a palavra de Deus pode se tornar algo estranho a nós. Pode se tornar uma mensagem qualquer. O pecado pode nos tornar insensíveis para a palavra de Deus. Mesmo como crentes, mesmo tendo a revelação do Senhor, podemos em alguns momentos da nossa vida, pelo pecado obstinado, pelo pecado encoberto, nos tornarmos insensíveis. A palavra entrar no ouvido e sair por outro. Não promover santidade, não promover arrependimento, crescimento na vida espiritual.
A palavra de Deus pode soar estranha para você, língua estranha, como às vezes o marido fala com a mulher, estou falando estrangeiro para você, eu estou falando em grego para você. Você não está me ouvindo, não está me entendendo, não. Umas vezes na nossa relação é assim, que língua eu estou falando com você? Estranha. E às vezes está falando uma língua clara, compreensível, mas o outro não discerne, não assimila e não se importa. Então, a mensagem é desprezada. Como crente, a gente pode ouvir a palavra de Deus, mas desprezar essa mensagem. Totalmente. Isso pode ser sinal de juízo de Deus para discipliná-lo, corrigi-lo em seu pecado. Porque quando a palavra de Deus quer tratar a gente compreende ela. A gente recebe ela. A gente é moldado por ela. Mas tem outra coisa importante também que Paulo falou, é que podemos, sim, compreender a palavra de Deus, ela ser clara, mas a gente crescer como criança. Ou seja, não crescer muito, ficar não. Ter um discernimento pequeno das Escrituras, porque muitas vezes a gente interrompe o processo de desenvolvimento espiritual. Vem para a igreja de 8 em 8 meses, por exemplo, não diz. Não se submete a um discipulado, a um ensinamento da palavra de Deus. Para haver discernimento tem que haver treinamento, tem que haver um incessante discipulado da palavra de Deus, um contato ininterrupto com a palavra de Deus. O indivíduo, para se tornar um adulto, precisa se alimentar sempre, treinar sempre, desenvolver-se sempre. Se houver alguma dificuldade nesse processo, há uma atrofiação no seu desenvolvimento. Como espiritualmente acontece, podemos ter a fé correta, mas um discernimento espiritual de criança. Tem muito crente que é infantil, porque tem um discernimento pífio das Escrituras, pequeno das Escrituras, não entende o que é culto, não entende o que é elemento de culto, não entende o que é servir ao Senhor, não cresce, fica sempre ali estagnado. Por quê? Porque muitas vezes procura mensagens ópio, mensagens droga, mensagens psicodélicas, ou seja, ele quer aquela mensagem que rapidamente dê um êxtase, ele vire os olhos, fique babando, se batendo no chão e diz, recebi de Deus, e acaba aquele êxtase, passa e não fica nada, porque tem um prazer imediato, tem um êxtase imediato, mas não fica, não produz nada. Aquilo que exige dele, fica parado, pensar, refletir, ser confrontado, analisar, ter conhecimento, raciocinar, se esforçar. Tem crente que você percebe que ele está ali ouvindo aquele sermão, mas os neurônios começam a queimar. Ele tem dificuldade de se concentrar, de pensar, de raciocinar. Ele quer, pastor, termina logo, me dá logo a mensagem, me dá a benção para segurar e ir embora. Eu assisti a televisão, eu assisti o Fantástico, eu ir para a minha série, maratona minha série. Quer logo se livrar, não quer ter a dor, o trabalho, do crescimento, do desenvolvimento, do treinamento, da alimentação espiritualmente saudável. Muitos são infantis, não é porque muitas vezes não tem a mensagem, tem, mas a ignora, despreza, não se alimenta corretamente. São infantis, têm um discernimento pequeno das Escrituras, e a prova disso, onde é que está o sinal de maturidade espiritual? Não é nos dons, é na virtude, é nos frutos, é na prática do amor. Crente que cresce espiritualmente é crente que cresce na prática do amor a Deus, ama a Deus profundamente, ama o próximo profundamente, ama a igreja profundamente, ama biblicamente a Deus, ama biblicamente o próximo, cresce nisso, desenvolve-se nisso. Aí Paulo dizer que é o caminho mais excelente. Porque é o que a Escritura vai produzir, o que a mensagem vai produzir. O que, é que a mensagem vai produzir em nós? Vai produzir mais amor por Deus, mais amor pela sua palavra, mais amor pela igreja, mais amor pelo próximo, amor maduro, que tem discernimento, que não fica aí sendo levado, agitado por qualquer um que diz, é isso aqui. Ele discerne, ele tem um amor racional, discernível, compreensível, bíblico. Ninguém fica engabelando, enganando ele. Ele entende o que é amar biblicamente, o que é amar segundo Deus. Mas ama profundamente, ama realmente, ama com maturidade, ama com sacrifício, ama de verdade, como Deus nos ensina. É o que a Escritura quer produzir em nós. Amor real, verdadeiro, profundo, divino. É isso que a Escritura tem produzido em seu coração. É isso que a mensagem, é isso que o culto, é isso que o contato com a palavra de Deus tem produzido. Se não, meus irmãos, a mensagem tem sido pouco aproveitada em seu coração. E para que adianta? Se a mensagem da palavra de Deus
não estiver produzindo mais amor ao Senhor, mais amor a Deus, à igreja, ao próximo, a mensagem não está sendo acompanhada com graça, mas com juízo. Uma hora a conta chega. Uma hora os frutos aparecerão. O tipo de cristianismo que você vive, uma hora vai aparecer o seu resultado. Por isso vamos clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que de fato não só nos dê uma mensagem clara, discernível, mas que nos molde, que nos transforme, que nos santifique de fato e de verdade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.